Um assunto preocupante e pouco debatido, o suicídio. Este é o tema da entrevista a seguir, que traz uma abordagem sob a perspectiva da saúde pública. Veja só. Falar sobre suicídio ainda é um tabu em nossa sociedade, mas o silêncio sobre esse assunto pode ser perigoso. E por isso o programa Show e Paz de hoje aborda esse tema, hoje recebendo a terapeuta ocupacional Maíra de Oliveira, ela que faz parte do Núcleo de Estudo e Prevenção ao Suicídio. Maíra, seja muito bem-vinda ao programa Show e Paz. Muito grata pela oportunidade de falar sobre esse tema, que ainda é realmente, como você falou, um grande tabu. Exatamente. E a gente começa abordando o trabalho do Núcleo, né, que faz parte da Secretaria Estadual da Saúde. Eu queria que você falasse para a gente como é que funciona esse serviço aqui no estado da Bahia. Bem, o Núcleo ele foi criado em 2007, né? Só que existia uma história anterior. Nós fazemos parte do Centro de Formação Antiveneno, que fica anexo ao Hospital Geral Roberto Santos. Em 91 foi criado o serviço de psicologia nesse centro de referência, porque se observou que muitos pacientes que entravam na emergência do Roberto Santos com intoxicação exógena era em decorrência da tentativa de suicídio. Então se criou o serviço de psicologia e foi se observando que com o serviço implementado podia-se acompanhar melhor esses pacientes, mas a gente não tinha como encaminhar para a rede posteriormente à alta do Roberto Santos. E Soraya Carneiro, que é a coordenadora, né, pensou em estar melhorando o serviço, em estar expandindo e resolveu criar um núcleo de estudo e prevenção ao suicídio com a implementação de outras categorias profissionais. Então, além da psicologia, a gente também tem atendimento psiquiátrico, terapia ocupacional, a gente conta hoje com a enfermeira. E esse serviço, ele vem se estruturando e atualmente é a única unidade de referência na questão do tratamento de quem tenta o suicídio na Bahia. E aí, falando sobre esse público, na verdade, esse perfil, né, de pessoas que são atendidas, são pessoas que já tentaram suicídio ou que correm o risco de vir a cometer esse ato. Como é que funciona o fluxo de pacientes até o NEPS? Muitos pacientes nossos, eles dão entrada na emergência do Roberto Santos. Normalmente, por intoxicação ou por aldicarb, que é o chumbinho, ou por medicamentos. Porque, na verdade, se utiliza aquilo que é potencialmente efetivo ou que é de fácil acesso. Muitos desses pacientes têm algum transtorno, né, psiquiátrico ou um transtorno mental e fazem já uso de medicação controlada. Alguns outros não têm o transtorno mental, mas fazem uso de outras medicações anti-inflamatórias. E aí se intoxicam, né, fazem a tentativa de suicídio, são atendidos na emergência do Roberto Santos, e nós somos acionados no NEPS e subimos para fazer essa primeira abordagem. Quando esse paciente ele é clinicamente estabilizado e recebe a alta do Roberto Santos, ele é encaminhado para nós no NEPS. Assim como também um paciente que tenta suicídio e é encaminhado para qualquer emergência de qualquer hospital e recebe a orientação toxicológica que o CIAV dá, ele passa a ter conhecimento do nosso serviço e entra em contato conosco via telefone, deixa os dados e nós entramos em contato posteriormente para marcar uma triagem. Ou pode ser também encaminhado para o serviço de saúde mental. Você falou sobre essa questão dos atendimentos direcionados para pessoas com distúrbios mentais. Sabemos que 90% dos casos de suicídio estão relacionados a pessoas que têm algum transtorno mental. Mas, por outro lado, é um assunto, né, uma questão que é multifatorial. Eu queria que você explicasse para a gente quais são os fatores normalmente associados ao suicídio. Olha, a gente fala que existem alguns fatores predisponentes. Se você tem na família o histórico de alguém que já tentou suicídio, se você já tentou suicídio anteriormente, aumenta em 20 vezes a possibilidade de você fazer uma nova tentativa. O uso de substância psicoativa, né, sobretudo álcool. A história de abuso sexual, de negligência na família, né, de violência física. Esses fatores todos eles terminam sendo fatores que potencializam a ideação suicida. Então a gente tem que estar muito atento. Atualmente a gente também tem observado, né, com o crescimento das situações de bullying e essa pressão do adolescente de ser belo, de estar bem, de estar sempre feliz, né, e que muitas vezes você não consegue dar conta porque você tem que sempre estar nas redes sociais ou nos grupos de WhatsApp muito bem. E esse adolescente muitas vezes ele não tem como falar o que ele sente, né, porque ele tem que viver um personagem de felicidade. Então, a gente tem observado, sobretudo no grupo de início da adolescência, o aparecimento de um estado ansioso que muitas vezes, por conta de ser ainda uma pessoa que está em processo de descoberta, levado ao pensamento, à ideação suicida.
Em relação à participação da família no acompanhamento de pessoas que tenham o risco de cometer suicídio ou que já cometeram, como é que é feita a orientação dessas famílias para poder acompanhar de uma forma adequada? A primeira coisa que a gente sempre fala para o familiar é que é importante falar sobre a tentativa. A gente tem um mito de que não se deve falar sobre suicídio porque senão estimula, e na verdade o que a gente fala é que é importante falar. Então, se seu familiar ele tentou o suicídio, ou ele fala muito que quer morrer, que a vida não está boa, que a vida não presta, é importante que você converse sobre isso. O que é que está acontecendo? Por que não presta? Por que você tem sido tão negativo? É importante que a pessoa fale, porque a gente acredita que quanto mais a pessoa fala sobre isso, ela vai esvaziando essa sensação, esse sofrimento, e ela vai podendo dar um outro significado. Quanto menos se fala, mais a pessoa se torna ansiosa, fica extremamente angustiada, e o pensamento suicida, ele vai ficando cada vez mais persistente, e a pessoa passa a achar que ela não tem importância. Então, se eu não tenho importância, por que eu vou estar aqui, né? Para que continuar vivo? Então, antes de encerrar a entrevista, eu queria que você deixasse o número do NEPS para atendimento para quem quiser procurar a unidade de estudo e prevenção ao suicídio. É o 3116-9440 e o 3116-9441. Eu queria aproveitar para finalizar com informação que eu acho que é relevante. Quando os nossos pacientes estão em crise suicida, que eles estão muito mal, a gente tem uma dificuldade muito grande de não ter para onde caminhar. Porque nós temos hoje só as unidades fechadas, que são os hospitais psiquiátricos, que têm dificuldade de lidar com esse paciente. Então, a gente precisaria que os hospitais gerais, aqui na Bahia, criassem enfermarias específicas para esse paciente. Porque é muito doloroso um paciente que está se cortando, que está se queimando, que quer morrer, esperar 3, 4 meses por uma vaga no Hospital das Clínicas da UFBA. Se for mulher, se for homem, não tem para onde caminhar. Então, eu acho que a gente precisa estar mobilizando a população, mobilizando o governo do estado, o governo municipal, para a gente pensar o suicídio de uma forma séria e conseguir realmente dar a essas pessoas uma vida mais saudável e digna.